Olá, hoje a gente tem um material que, sinceramente, me deixou pensando por dias. É um conjunto de textos de um livro chamado A Sociedade que Não Precisa de Donos. E a proposta é, nada menos que um redesenho completo da civilização. É um projeto ambicioso, para dizer o mínimo. Extremamente ambicioso. A premissa do autor é que a gente não está enfrentando crises isoladas, sabe? Mas sim uma, convergência perfeita de 4 grandes tsunamis. 4? Isso. A crise climática, o que ele chama de falência do modelo capitalista, o fim iminente da era do petróleo barato e, por fim, as tensões geopolíticas que só crescem. A diferença aqui é que, em vez de só listar os apocalipses, o autor apresenta um projeto de engenharia, um blueprint detalhado para uma sociedade alternativa. E usando tecnologias que já existem, né? Isso é um ponto-chave. Exatamente, e isso é crucial. Não é ficção científica. É uma premissa ousada, junta 4 crises que normalmente são discutidas em separado e tratá-las como um único grande problema. Nossa missão aqui é justamente explorar essa proposta e, como você disse, não é uma utopia, é apresentado quase como um manual de construção. Ok, vamos desconstruir isso. O ponto de partida é um diagnóstico bem radical sobre a raiz de todos esses problemas. O autor aponta o que ele chama de o pecado original da nossa organização social, a invenção do dinheiro. Ele argumenta que o dinheiro, embora tenha sido útil para facilitar as trocas, ele acabou abrindo uma caixa de Pandora, de ganância, poder e abstração. E o que é fascinante aqui é a redefinição do que o dinheiro representa. O material força a gente a perguntar: qual é o verdadeiro lastro do dinheiro? Não é o ouro, imagino. Não é o ouro, não é a confiança no governo. Segundo o autor, o único lastro real do dinheiro é o tempo de vida humano. Qualquer riqueza real, uma casa, um prato de comida, só existe porque alguém dedicou suor, inteligência e, fundamentalmente, horas da sua vida para produzir aquilo. Então, o dinheiro é só a tradução numérica desse tempo de vida. Exato. É vida convertida em números. Essa é uma mudança de paradigma. Normalmente a gente pensa em dinheiro como algo que se ganha para comprar coisas. Mas essa visão o coloca como algo que a gente gasta da nossa própria vida. Uma hora no trânsito não é só uma hora. É uma hora de vida que foi embora e não volta mais. Exatamente. E quando você começa a pensar assim, a economia deixa de ser sobre finanças e passa a ser sobre a gestão do recurso mais precioso que existe, que é a nossa vida. Perfeito. Essa percepção é a base de todo o argumento. E a partir dela, o autor descreve o que ele chama de pirâmide do poder, uma estrutura que, segundo ele, opera acima dos governos e que se alimenta desse tempo de vida. Ok, uma pirâmide de poder acima dos governos. Isso soa quase como teoria da conspiração. Como o autor descreve o funcionamento disso na prática? Ele descreve de forma bem mecânica. No topo absoluto estariam os bancos centrais. Eles têm o poder de influenciar toda a economia global com uma única alavanca, a taxa de juros. Certo. Logo abaixo, vêm os bancos privados, com a licença legal de criar dinheiro do nada, através de empréstimos. E em seguida, os bilionários e as grandes corporações. A sociedade, a grande massa de pessoas, fica na base, sustentando tudo com o seu trabalho, ou seja, com o seu tempo de vida, que é extraído na forma de juros e lucros. Entendi. A imagem é bem forte. A base de tempo, de vida, de bilhões de pessoas, sustentando uma estrutura que se beneficia dessa própria extração. Se o diagnóstico é esse, que o problema é sistêmico, por onde se começa a desmontar algo tão gigante? A solução proposta é radicalmente simples no conceito: mudar a escala. Em vez de tentar consertar o sistema global de cima para baixo, a proposta é construir algo novo de baixo para cima. A ideia é reorganizar a sociedade em unidades autossuficientes, que o autor chama de células. Células. Isso, cada uma com cerca de 25 mil habitantes. Certo, mas
Por que esse número? 25 mil parece bem específico. De onde vem isso? Vem da ciência. A unidade fundamental de governança dentro da célula não são as 25 mil pessoas, mas sim o que o autor chama de condomínio, uma comunidade com cerca de 150 adultos. 150. E esse número corresponde ao famoso número de Dunbar, a teoria do antropólogo Robin Dunbar. Ele postula que 150 é o nosso limite cognitivo de pessoas com quem a gente consegue manter relações sociais estáveis, de confiança. Ah, o número de Dunbar. Faz todo sentido. É a ideia de que você só consegue realmente conhecer umas 150 pessoas. Acima disso, as pessoas viram abstrações, números. Exato. E isso tem uma implicação política gigantesca. Dentro de um grupo de 150 pessoas, a democracia pode ser direta, participativa. As decisões são tomadas entre vizinhos, pessoas que se conhecem, sabe? Acaba a ideia de votar num político desconhecido que representa milhões. A gestão do dia a dia é feita em escala humana. Isso. Isso por si só já é uma revolução. Mas essa estrutura de células também resolve outro problema, né? Um problema quase matemático sobre as grandes cidades. Sim. E aqui entra o trabalho do físico Geoffrey West. A pesquisa dele mostra algo fascinante. Quando uma cidade dobra de tamanho, a infraestrutura, como estradas e cabos, não precisa dobrar. Ela cresce mais devagar, tipo uns 85%. Ok, até aí parece uma vantagem para cidades grandes, uma economia de escala. Mas tem o outro lado da moeda. West descobriu que os problemas sociais, crime, poluição, doenças, crescem mais rápido que a população. Cerca de 115% para cada duplicação de tamanho. Nossa. Isso cria um ciclo insustentável. A cidade se torna mais eficiente em infraestrutura, mas muito mais problemática socialmente. Esse ciclo leva a um ponto de colapso que só é evitado por saltos de inovação que precisam acontecer cada vez mais rápido. Então, na prática, uma cidade como São Paulo está fadada a colapsar ou a precisar de uma revolução tecnológica a cada, 20 anos só para continuar funcionando? É por isso que a gente sente que a vida na metrópole está sempre no limite? Exatamente essa imagem. Uma esteira que acelera sem parar. A célula evita essa armadilha. Ao atingir seu tamanho ótimo, ela não continua a inchar. Ela se replica. Uma nova célula é fundada ao lado. Assim, mantém-se a escala humana, a eficiência e a estabilidade. Ok, a estrutura faz sentido. Células que se replicam, governadas em escala humana. Mas qual o impacto disso na vida diária, no trabalho? A consequência mais direta e talvez a mais impactante é a criação do que o autor chama de sociedade produtiva pura. Ao organizar a produção localmente, eliminam-se setores inteiros da economia atual que, na visão dele, não produzem riqueza real. Pense em todo o setor financeiro de especulação, grande parte da burocracia, o marketing focado em criar desejo por coisas que a gente não precisa. Toda essa energia, toda essa inteligência seria redirecionada. E o resultado disso é a promessa mais chocante e atraente do material. Uma jornada de trabalho de apenas 4 horas por dia. Exato, 4 horas. A maioria das pessoas nem saberia o que fazer com tanto tempo livre. Parece bom demais para ser verdade. Como essa matemática funciona? É um cálculo de engenharia. A proposta divide essas 4 horas de forma muito clara. As 2 primeiras horas do dia seriam para produzir tudo que é essencial para um padrão de vida de excelência para todos. 2 horas, certo? A terceira hora seria para criar excedentes, reservas, resiliência para o futuro e a 4ª hora. Bem, essa é para a sobreexcelência. Lazer, férias, projetos pessoais, arte ou simplesmente não fazer nada. Certo, mas para um sistema desses funcionar, sem a motivação do lucro e com uma jornada tão curta, o mecanismo de troca precisa ser outro. Como se mede o valor do trabalho? Essa é a chave mestra de todo o sistema. A moeda deixa de ser o real, o dólar. A unidade de conta é o próprio tempo. Se você trabalha por 1 hora, recebe o crédito de 1 hora na sua conta. Simples assim. Então, um pão que levou 5 minutos de trabalho para ser feito custaria 5 minutos. Exatamente. É um sistema totalmente transparente, auditável e que torna a corrupção e a acumulação de riqueza, que é a extração do tempo de vida de outros, praticamente impossíveis. Não há juros. Não tem como
fazer o tempo trabalhar para você. E para garantir que essa igualdade se mantenha, o autor propõe outras 2 regras bem radicais, certo? O fim das heranças e dos grandes empréstimos. Exato. A herança é vista como a principal ferramenta para perpetuar a desigualdade, e os grandes empréstimos como uma forma de esconder corrupção ou criar servidão por dívida. A ideia é que a cada geração, todo mundo comece do mesmo ponto de partida. A única coisa que você tem é o seu próprio tempo. Ok, a jornada de 4 horas é o grande atrativo. Mas a pergunta que não quer calar é: que tipo de vida essas primeiras 2 horas de trabalho essencial realmente compram? Porque se for uma vida de privações, o modelo perde o encanto. O autor dedica uma parte enorme do material a essa matemática. Vamos pegar moradia. A proposta não é de casas individuais, mas de um conceito de hotel residencial. Pense num co-living de altíssimo padrão, com suítes privadas, luxuosas, mas com vastas áreas comuns. Restaurantes 5 estrelas, lavanderias, academias. Espere um pouco. Suíte de luxo, restaurante 5 estrelas. E qual o custo disso em tempo de trabalho diário? O cálculo apresentado no material, baseado em custos de construção otimizados e manutenção coletiva, chega a cerca de 19 minutos por dia de trabalho. 19 minutos. Como essa matemática fecha? Da onde vem essa eficiência toda? Vem da eliminação de várias camadas de custo que a gente tem hoje. Não tem lucro imobiliário, não tem juros de financiamento, não tem custo com corretor, a construção é padronizada para a célula inteira, gerando uma economia de escala brutal. É um cálculo de custo puro de engenharia. Ok, moradia resolvida em 19 minutos. E a alimentação? Imagino que alimentar 25 mil pessoas em restaurantes de alta qualidade seja um desafio enorme. É o maior custo individual. E aqui entra o que o autor descreve como o único grande sacrifício do modelo. A matemática é fria. Para alimentar 10,3 bilhões de pessoas, a pecuária em larga escala, especialmente a bovina, é energeticamente inviável. A conversão é péssima, né? Péssima. Algo como 90 para 1. A proposta, portanto, é uma dieta ovo-lacto-vegetariana. Essa é uma parte que certamente geraria polêmica. Muita gente diria que um churrasco no fim de semana é parte da sua vida de excelência. Ele aborda isso, mas de uma perspectiva matemática. A questão não é moral, é de física. Para o sistema fechar em escala planetária, essa é a solução mais eficiente. Com essa premissa, o custo da alimentação completa servida em restaurantes seria de 48 minutos por dia. Quase 1 hora só para comer. Mas inclui todo o serviço? E saúde e educação? Seguem a mesma lógica. Um sistema de saúde com foco total em prevenção custaria 13 minutos por dia. E um sistema educacional de ponta, com professores valorizados, custaria 26 minutos por dia. Então vamos somar: moradia, alimentação, saúde, educação e o que mais? Somando tudo, incluindo energia, água, até um sistema que ele propõe de closet comunitário, a conta fecha. A conta fecha. O custo total para manter esse padrão de vida, segundo os cálculos, fecha em exatamente 2 horas de trabalho por dia. A matemática, pelo menos no papel, funciona. O que me leva a uma questão mais filosófica. Todo esse projeto é incrivelmente detalhado, racional, quase frio. Ele pressupõe um tipo de ser humano diferente, mais lógico, mais comunitário. É uma ótima pergunta e a resposta do autor é não. O importante é entender que a proposta não é sobre criar um ser humano novo. É sobre resgatar uma escala de vida que, em certo sentido, já funcionou. A vida em vilas, em bairros caminháveis, e potencializar isso com a tecnologia do século XXI, para eliminar o trabalho penoso. Interessante. O autor usa uma analogia com a Grécia Antiga para descrever a rotina, não é? Exato. Ele pinta um quadro de uma rotina dividida em 3 atos. Manhãs espartanas, focadas e eficientes para resolver as 4 horas de trabalho. Ok. Tardes de Epicuro, dedicados ao prazer, à boa comida, às conversas, à arte e à inovação livre. E noites na ágora, o momento do debate político no condomínio, onde os rumos da comunidade são decididos. Manhãs espartanas, tardes de Epicuro. É uma imagem poderosa. Sugere um equilíbrio entre disciplina e florescimento que talvez a nossa sociedade tenha perdido,
sempre presa no modo espartano de sobrevivência. Precisamente. A engenharia serve à filosofia. O objetivo final não é a eficiência pela eficiência. O objetivo é criar as condições para o florescimento humano, para que as pessoas possam viver sem o medo constante do futuro, com tempo e energia para descobrir seus verdadeiros potenciais. Então, o que a gente tira de tudo isso é uma visão que desafia quase todas as nossas premissas sobre como uma sociedade deve funcionar. A ideia de que uma vida mais abundante, com mais tempo livre, pode ser, na verdade, matematicamente mais eficiente e sustentável, é, no mínimo, provocadora. E a questão final que este material nos deixa não é se este modelo específico é a única resposta. A questão, eu acho, é outra. Diante dos desafios gigantescos que a gente sabe que está enfrentando, não deveríamos estar, pelo menos, começando a experimentar com coragem, testando modelos radicalmente diferentes como este, em pequena escala, para ver o que é realmente possível? Fica a reflexão.